Carlos Cigano, da TV Embu-Guaçu. Hoje nós vamos fazer uma matéria com o Carlos Pinheiro, arquiteto, morador aqui da cidade de Embu-Guaçu, que ele vai dar algumas informações importantes para a gente. Carlos, fala um pouco vamos falar sobre meio ambiente, sobre divisa de Embu-Guaçu, sobre um pouco da cidade de Embu-Guaçu. Gostaria dessa informação sua. O que você tem para acrescentar de bom para essas pessoas que estão nos ouvindo e vendo? Bom, sou o Carlos Alberto Pinheiro de Souza, sou arquiteto, tenho pós-graduação em gestão ambiental e geoprocessamento. Atualmente sou mestrando pela Universidade Federal do ABC, a UFBC, em planejamento e gestão do território. Bom, a TV Embu-Guaçu, também sou nascido no município, né, que eu acho que isso é importante. Trabalho com licenciamento ambiental, né, e tenho meu escritório, meu site é o www.pinheiroarquitetos.com.br. Bom, o Carlos Cigano, né, marcou aqui a entrevista, a gente falar a respeito do município de Embu-Guaçu, a importância desse município. Então, esse é o trem, né? Esse é um símbolo da cidade, né? O trem veio primeiro que Embu-Guaçu, né? Então, Embu-Guaçu existe por causa desse trem aí. Aliás, o trem só prejudicava o trânsito. Aí foi feito 2 pontes aí, né? O governo federal, na época, melhorou um pouco a questão do trânsito. Mas o trem tem uma relação com o município, porque os primeiros moradores foram trabalhadores da linha férrea. Inclusive, um dos prefeitos da cidade, se não me engano, o primeiro prefeito da cidade, José Louro, ele foi um dos que vieram com a ferrovia. Bom, primeiramente, o município de Embu-Guaçu, ele faz parte da região metropolitana de São Paulo, o principal aglomerado urbano da América do Sul e também é o 6º maior aglomerado urbano do mundo, segundo a ONU, em 2016. Aqui mostra a região metropolitana de São Paulo, né, como vocês podem ver, né? Então aqui está o município de Embu-Guaçu aqui em rosa, né? Município aqui colado. Vou falar também sobre a questão das divisas, né? Então, o município de Embu-Guaçu, ele faz parte da bacia hidrográfica da Guarapiranga, né? A região do Alto Tietê, bacia do Alto Tietê, que corresponde à região metropolitana de São Paulo. E aqui a bacia do Guarapiranga, né, a qual o município de Embu-Guaçu está 100% dentro dessa bacia. Então a bacia do Guarapiranga, ele abastece 6 milhões de pessoas, né, 6 milhões de pessoas bebem dessa água. É o segundo manancial mais importante da região metropolitana de São Paulo. E o município de Embu-Guaçu, ele tem uma grande importância, né, aqui está a bacia do Guarapiranga. Eu já posso também falar um pouco das divisas aqui. Aqui está a bacia. E aqui você vê todos esses aqui são os rios e córregos principais da bacia. O município de Embu-Guaçu tem 2 grandes tributários, que é o rio Santa Rita, que começa lá no final da estrada de Santa Rita, quase divisa com São Lourenço. Recebe algumas águas que vêm do município de São Lourenço e ele deságua lá na represa. Também ele tem um outro tributário importante, que é o próprio rio Embu-Guaçu. O rio Embu-Guaçu começa ali na divisa de Itanhaém, né? Itanhaém, na reserva estadual Curucutu, e ele vem embora, pega algumas águas que vêm do município de São Paulo, na margem direita, e também chega no município de Embu-Guaçu. A divisa de Embu-Guaçu é essa, ó, Juquitiba aqui embaixo, né? À esquerda com São Lourenço, aqui à direita já seria São Paulo, a região de Parelheiros, né? Ali em cima com Itapecerica da Serra, né? Que pega toda aquela região. Aqui na Emboimirim pega a região do Crispim, né? Então é um município que o que eu acho interessante é que essa região aqui de Juquitiba, você vê que é um pequeno trecho aqui, e aqui já é Itanhaém. Eu tenho um bairro aqui ali próximo de Paiol Velho, que eu acho Paiol Velho não, é Paiol Velho mesmo, um bairro ali divisa com Cipó, que já está dentro de Juquitiba. E esse bairro é muito próximo de Itanhaém. Então Embu-Guaçu, na verdade, ele está muito próximo de Itanhaém. Tem só uma pequena faixa de Juquitiba, que seria essa faixa aqui, né, que ele tem assim dividido Embu-Guaçu de Itanhaém. Tanto é que as principais cachoeiras, né, Cachoeira do Funil, outros atrativos, né, eles estão já no município de Itanhaém.
Com relação à divisa, foi feito um estudo da Universidade Anhembi Morumbi, o pessoal da Faculdade de Turismo, sobre os atrativos turísticos do município de Embu-Guaçu, atrativos ambientais. Na verdade, se fala de tantos atrativos ambientais do município de Embu-Guaçu, mas na verdade esses atrativos estão tudo nas divisas, nos outros municípios, né? Por exemplo, Parelheiros tem muito atrativo turístico, de cachoeiras e assim por diante. Juquitiba, aqui a Cachoeira do Funil, né? Tem um tal de Véu da Noiva. A própria Mina de Ouro, conhecida Mina de Ouro, que dá o nome para uma estrada aqui, ele já está em São Lourenço, né? Então o município ele está no centro. Mas pode ser feita uma articulação para o turismo, né? Pode aproveitar o pesqueiro do município, pode aproveitar as pousadas, os hotéis, né? E criar um trabalho regional com relação ao turismo, aproveitando esses atrativos do seu entorno, né? Então essa questão das divisas, né? Muito importante. Tem muitas pessoas que moram fora do município de Embu-Guaçu e acham que está dentro do município. Eu já peguei vários casos. O cara mora em Juquitiba e pensa que mora em Embu-Guaçu. Ele mora em São Paulo, então essas divisas assim, muitas pessoas não conhecem essas divisas. Eu trabalho com topografia, a gente está sempre medindo terreno no município, a gente sempre vem estudando os mapas do município, a história do município. Então eu chego em muitos lugares e falo, você mora em Juquitiba, o cara não acredita, entendeu? Você mora em São Paulo, o cara não acredita. Porque não tem um marco, né? Você mora em São Lourenço, o cara não acredita, entendeu? Mas a gente tem os mapas e mostra, a ponto de eu chegar numa rua que ela começava em Embu-Guaçu e ela terminava em Juquitiba. Eu botei lá um pau lá, falei, daqui para lá vocês moram em Juquitiba, daqui para cá vocês moram em Embu-Guaçu. É o limite da cidade. E aí os caras ficaram bobo, até arrancaram, acho que depois o pau de lá, porque não gostaram muito. Queriam ser de Embu-Guaçu. Mas essas divisas, na verdade, são pessoas que eles usam o transporte de Embu-Guaçu, usam as escolas de Embu-Guaçu, os hospitais de Embu-Guaçu, e eu tenho até uma defesa que essas divisas, pelo menos de Juquitiba e São Lourenço, elas deveriam se acoplar com Embu-Guaçu, porque esses pequenos trechos da bacia do Guarapiranga, tanto em São Lourenço e em Juquitiba, entendeu? Ele tem muito mais a ver com a nossa realidade, né? Eles estão mais ligados ao Vale do Ribeira. Então, outra questão interessante também do município de Embu-Guaçu que eu levantei é que na década de 60, boa parte do município de Embu-Guaçu, ele era uma área pública. Então, a Secretaria de Negócios Jurídicos, ele, de uma certa forma, não sei se foi vendido, doado, precisa levantar, mas ele foi dando títulos de propriedade para várias pessoas. Esses títulos de propriedade estão intactos até hoje, alguns viraram sítios, outros viraram loteamentos, né? Então o município ele foi se formando dessa forma. Com relação, aqui está a bacia do Guarapiranga, né? Aqui, para mostrar, aqui é a área de drenagem do rio Embu-Guaçu. Outra questão também interessante é que a palavra Embu-Guaçu em Tupi-Guarani quer dizer cobra grande. Por que cobra grande? Porque o rio Embu-Guaçu, o formato dele, parece uma cobra, né? Então ficou como o rio Embu-Guaçu. Então, na verdade, o município ele é tão importante do ponto de vista da questão ambiental, da questão hídrica e da questão da água, que o próprio rio acabou dando nome depois para a cidade. Porque o município ele passou por vários nomes, né? Se você for ver pela história, né? Antes dele ser, pertencia ao município de Itapecerica. Na verdade, eu levantei. Essa região toda pertenceu a Santo Amaro, que era um município, depois desmembrou Itapecerica de Santo Amaro, nós pertencíamos a Itapecerica, depois nós desmembramos Itapecerica. Aliás, toda essa região pertenceu um dia a Santo Amaro e Itapecerica. Santo Amaro depois incorporou a São Paulo, né? E então essa é a história do nosso município. Agora, aqui, toda essa área verde é a drenagem do rio Embu-Guaçu. Então uma parte da água que vem de São Paulo, ele acaba pegando o rio Embu-Guaçu, essa região de Parelheiros. Uma parte do rio São Lourenço, dos rios de São Lourenço também pega o rio Santa Rita. Então todo esse verde aqui é a área de drenagem do rio Embu-Guaçu, né? A bacia que pega o rio Embu-Guaçu. Então esse rio Embu-Guaçu, ele é a maior rede de drenagem da bacia. Eu estou para levantar, há muito tempo eu venho pesquisando, mas o rio Embu-Guaçu e o rio Embu-Mirim, que é o rio Embu-Mirim, ele nasce em São Lourenço, passa por Itapecerica, passa por Embu das Artes, deságua em São Paulo. Esses dois rios, o rio Embu-Mirim e o rio Embu-Guaçu, são responsáveis por 97% da água da Guarapiranga. Então a nossa região, ela é muito importante do ponto de vista hídrico. E uma discussão muito grande é que tem uma lei
a 9146 de 95, que é uma lei que daria uma compensação financeira a esses municípios por ser área de manancial. Então, nosso município tem dificuldade de instalação de indústria, tem dificuldade de fazer loteamentos, tem dificuldade de fazer empreendimentos. Então, essa compensação ambiental seria para a proteção da cidade. Mas, infelizmente, já está aí há 24 anos que o governo do estado não regulamenta essa lei e os municípios de área de manancial não recebem nem um centavo, né, por ter que preservar a sua área. Eu sempre defendo que o município de Embu-Guaçu ele tem que ter uma fiscalização muito forte, né? É uma fiscalização, às vezes até parece que o pessoal da prefeitura de Embu-Guaçu fica bravo quando eu falo de fiscalização, mas é o meu tema de pesquisa é sobre a questão da gestão da Guarapiranga, né? Meu tema de pesquisa do mestrado é Guarapiranga, bacia desgovernada? É uma pergunta. E para a bacia estar governada, a primeira coisa tem que ter uma fiscalização. Porque as pessoas invadem, as pessoas desmatam, as pessoas enterram córregos. E esse município, ele é um município que tem um interesse ambiental importante. Até eu acho que a nossa região deveria ter uma atenção especial do governo do estado, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista de um desenvolvimento sustentável, do ponto de vista de alternativas econômicas, né, para essa região, né? Então, dessa forma, também eu gostaria de dizer um pouco da questão social da nossa região, porque a nossa região é uma das regiões da região metropolitana de São Paulo. Você está vendo que os municípios mais vermelhos aqui é a nossa região, é a região mais pobre, entendeu? Da região metropolitana de São Paulo. Boa parte da população que vem morar nessa região é porque ela não consegue pagar aluguel, não consegue adquirir a sua propriedade na região, na capital, né, de São Paulo. 70% dos empregos estão na capital de São Paulo, boa parte da região metropolitana, não só em Embu-Guaçu. Eles viajam, né, 3 horas para chegar no emprego, 3 horas para voltar, são 6 horas dentro do transporte coletivo. 1/4 da sua vida, eu costumo dizer, dentro do transporte coletivo. Eu conheci há pouco tempo uma senhora que ela relatou para mim, tem vários casos em Embu-Guaçu, de pessoas que... Essa senhora, por exemplo, chega às 11 horas da noite do trabalho e ela, 3h30, tem que se levantar. Então as pessoas pegam o primeiro ônibus que sai de Embu-Guaçu 4 horas da manhã, para chegar às 7 horas no emprego. Então, a questão social em Embu-Guaçu, ela influencia, tudo isso influencia. A questão ambiental envolve a questão social. Por quê? Porque boa parte da população sai quando o emprego já está fechado para trabalhar e ela volta quando o comércio também já está fechado. Então a atividade econômica do município fica prejudicado, né? Fica prejudicado. Tem várias outras questões, tem a dificuldade de emprego também, porque quando você fala que mora em Embu-Guaçu, o empregador já vê que tem que pagar muito vale-transporte, ele alega que você já vai chegar cansado no trabalho, ele alega que se tiver uma greve de ônibus você não vai chegar no emprego. Eu tive esse problema, quando eu fiz uma vez uma entrevista, né, numa empresa, eu tive 2 vezes, eu fui rejeitado por morar em Embu-Guaçu. Né, quando eu falei em Embu-Guaçu, o cara só faltou pensar que eu morava na Amazônia, ele nem sabia onde era Embu-Guaçu. Né? Já começa por aí, nós temos essa dificuldade. Quando fala em Embu-Guaçu, o pessoal pensa em Embu das Artes, mas não é. Embu das Artes é uma coisa, Embu-Guaçu é outra. Né? Embu das Artes é aquela cidade lá na região da BR-116. Então nós temos dificuldade de emprego, então é uma necessidade de geração de renda. O município que tem uma pouca arrecadação, na minha opinião, na atual gestão, muito mal administrado, porque terceirizou tudo, né? Então, quando você tem pouco dinheiro, você tem que administrar bem, né? Então, o município tem pouco dinheiro, tem que ser muito bem administrado. E o governo do estado precisa ter uma atenção especial com o município de Embu-Guaçu e o governo federal também, pela intenção de gerar água, né? Beber água, que é um bem, né? É um bem que aí a Sabesp capta esse bem de graça, né? Que é matéria-prima, ganha muito dinheiro, né? Vendendo a nossa água. A Sabesp hoje é quase uma empresa particular privatizada que negocia suas ações nas bolsas de valores, né? E não dá uma compensação, né? E a compensação nada, e não ajuda em nada, não fiscaliza nada, embora ela tenha uma parte que vamos dizer assim, é privatizada, outra parte ainda é do governo estadual. Então, esse é o município de Embu-Guaçu. Qual é a população atual de Embu-Guaçu? Boa pergunta. Eu levantei os dados aqui. Segundo 2015, projeção 2015 seria de 67.296 habitantes. Outra questão interessante também é o seguinte: eu venho estudando o município de Embu-Guaçu há muitos anos. Ele tinha 171 km². De repente, os dados oficiais falam que o município de Embu-Guaçu tem 155,71. Então, nada, se você pegar 171 menos 155, nós perdemos aí, né? Nós perdemos aí
16 quilômetros quadrados, né, nesses dados. Onde foi parar esses 16 quilômetros quadrados? Será que os órgãos mediram direito a área e tal? Então é uma das questões que eu acho estranha, né? Então, a questão social, já falei, né? Que o município tem dificuldade, é considerada cidade dormitório, boa parte da população trabalha, estuda fora, e outra questão muito triste é que boa parte da população também tem que sair daqui para ter o seu lazer, porque a cidade tem poucos atrativos de lazer, né? Então você imagina, você passa a semana inteira em São Paulo, você entendeu? Já consome lá, já compra a sua roupa, compra suas coisas, tudo lá. Aí o final de semana que a gente poderia estar aqui, quando não muito, lógico que a maioria está descansando também, né? Mas se que tiver ter um lazer diferente, tem que ir para fora. Então a gente também gasta fora o nosso dinheiro em vários sentidos. Então tem todas essas questões ambientais e sociais, né? Do município de Embu-Guaçu, que eu acho que as próximas gestões, os próximos prefeitos, né? Tem que pensar em equalizar a questão. A questão ambiental é importante, né? É nossa lição de casa, é nossa vocação, mas por outro lado temos que pensar nas alternativas econômicas, né? Para que o município ele possa crescer financeiramente sem agredir a questão ambiental, né? Tem que ter esse equilíbrio, que eu sou a favor da questão da sustentabilidade, que é a questão social, econômica e ambiental. Essas três coisas têm que andar junto. Não é só defender o mato por defender o mato, sem defender as pessoas também. As pessoas que moram aqui precisam ter qualidade de vida, né? Então essa é uma questão. Acho que você já deu uma aula, né? Você já falou tudo que tinha para falar. Para quem não conhecia, Embu-Guaçu está conhecendo agora, né? O Carlos deu uma aula aqui. E para nossa conclusão final, você tem algo assim, uma mensagem para passar, alguma coisa assim de importante para falar? Bom, eu acho que o município de Embu-Guaçu, uma das questões que eu acho que é importante é ter um conselho de desenvolvimento, né? Conselho de desenvolvimento, conselho da cidade, onde teria os agricultores, os empresários, a sociedade civil, os arquitetos, os engenheiros, os advogados, e a gente pensar no modelo de desenvolvimento para essa cidade. Porque muitas das vezes parece que as administrações que passaram, eles não se preocuparam muito com essa questão, né? Simplesmente só reclama que não tem dinheiro, que não tem nada, mas não cria um desenvolvimento. Por outro lado, as discussões para resolver a nossa região tem que ser regionalizada. Temos aí o CONISUD, que é um consórcio dos prefeitos da região, dos 8 municípios, né? Que compõe aí Vargem Grande, Cotia, Tabuão, Embu das Artes, Itapecerica, Juquitiba e Embu-Guaçu. São 8 municípios. É muito importante esse conselho para resolver a questão do lixo, por exemplo, né? O nosso município gasta quase R$500 mil com lixo, né? Mensalmente, né? Que aí eu tenho uma crítica com relação a isso, que o município tinha os seus caminhões, de repente terceirizou esse trabalho e tem um custo de quase 6 milhões para o município, que é quase equivalente à arrecadação do IPTU, né? Então a discussão para resolver também o município de Embu-Guaçu tem que ser regionalizada. Então tem aí o consórcio, tem também o Consult, que é um consórcio da região metropolitana para discutir a questão do desenvolvimento, que é uma lei que veio na gestão da Dilma, né? O consórcio, a discussão metropolitana, os conselhos metropolitanos, e eu também tenho lutado e discutido muito para que volte o subcomitê da Guarapiranga, qual participei, fiz parte desde 97, discutimos uma lei regional da Guarapiranga, né, que é o meu objeto de pesquisa, né, do mestrado. Então que esses órgãos regionais a gente vai discutindo, vai colocando os atores e os agentes e buscando soluções regionais, porque tem soluções que não se resolve só no município, tem que se resolver de forma regionalizada. Questão do transporte, a questão do desemprego, a questão geração de renda, transporte, saúde, né? A gente vê que a nossa questão da nossa saúde é até interessante. Tem um hospital regional de Itapecerica para atender Embu-Guaçu, São Lourenço, Juquitiba, né? E Embu-Guaçu, São Lourenço, Juquitiba e Itapecerica. E tem um outro na divisa de Tabuão com Embu das Artes, para Tabuão e Embu. Tabuão e Embu, os dois juntos já dão 500 mil habitantes, né? Cada um tem em média 250 mil habitantes. Então, você vê que se pensou mais a questão da saúde regionalizada. Porque não tem condição de fazer um hospital, né, grande em cada município, mas cada município tem as suas condições e manda para o hospital melhor que é o regional nosso, que o caso é Itapecerica. Então, a solução também é regionalizada. E estamos caminhando para isso, né? E eu acho que é isso. Eu acho que
Os próximos governantes que sentar na cadeira tem que discutir mais com a população e pensar numa solução, porque o nosso povo sofre calado, a verdade é essa. Né? Aquela senhora que levanta 3h30 da manhã para poder pegar o busão 4 horas e chega 11 horas da noite em Embu-Guaçu, ela praticamente, na minha opinião, ela vem ver os filhos estão vivos. Você entendeu? Porque a situação é complicada. Né? Muitos fazem isso, né? Quantos igual ela que sai do município, corta. Eu fiquei sabendo até algumas histórias de pessoas que quando vão procurar emprego, eles não botam endereço em Embu-Guaçu. Você tá entendendo? Ele bota o endereço de um amigo lá de São Paulo, de um parente, depois que consegue emprego, aí depois de uns 6 meses, 1 ano, né, que o patrão gostou do trabalho dele, tá bem ambientado. Aí diz que mudou. Ele fala que mudou. Tô em Embu-Guaçu, aluguel, né, era muito caro, fui para Embu-Guaçu e tal. Então eu acho que nós temos que encarar, né, eu acho que talvez os vereadores tenham que levantar 4 horas da manhã, pegar o busão, entendeu, para saber o que esse povo vive, porque você trabalhar na terça-feira à noite e andar de carrinho oficial, você não está sabendo quais os problemas da população. Né? E essa população de Embu-Guaçu é uma população que sofre muito calada, né? Uma população que sofre calada. Então eu acho que o desenvolvimento é importante, a fiscalização é importante. Quando eu falo da fiscalização, talvez falta um melhor salário para os fiscais, falta concurso público para ter mais fiscal, falta mais viatura para eles, né? Mas nós temos que, porque volta e meia a gente vê esse município ser invadido, né, por pessoas que vêm de fora, desmatamento, parcelamento irregular do solo, né? O camarada pega uma gleba lá, sai dividindo, sai vendendo tudo, você entendeu? Então tem muita irregularidade acontecendo e a fiscalização do município é de extremamente importância, né, para que esse município tenha um território controlado, porque isso afeta a bacia hidrográfica, né? Isso comprovadamente, tem várias literaturas que falam sobre isso, né, que a gestão da bacia compromete diretamente a qualidade hídrica do reservatório, né, que é a Guarapiranga. Por outro lado, nós temos que preservar essa água, mas também temos que receber alguma coisa em troca. Né? Não é só preservar a água, Sabesp vem aqui, pega a nossa água, ganha muito dinheiro, o Estado, né, e não dá nada em troca. Eu acho que essa é a questão da vocação do município, tem uma forte relação com a agricultura, tem algumas indústrias, né, mas a boa parte ainda não tem o emprego necessário, né, para que as pessoas... falta mais escola profissionalizante, falta uma faculdade regional. Teve uma discussão em determinada época sobre uma faculdade regional, né, pública, agora está meio paralisada, né, pelo menos no governo federal anterior essa discussão era muito forte, agora no atual governo federal não está tendo essa discussão, mas eu acho que uma universidade federal para a nossa região, que tivesse o curso de agronomia, da questão ambiental, da questão do planejamento urbano e regional, ele ajudaria muito nessa região. Sim, coisas pertinentes à cidade, né? É o que aborda aqui. Então nós vamos encerrando a nossa entrevista, né, com Carlos Pinheiro, o arquiteto, que nos deu uma aula aqui, para as pessoas que não conheciam Embu-Guaçu, até quem mora aqui não conhece muito bem a cidade, então ele nos deu uma aula aqui. Tá aqui o nosso agradecimento e vamos ficando por aqui. Carlos Cigano, TV Embu-Guaçu, voltamos aos estúdios.